Tem uma palavra nessas épocas de internet que ela é muito interessante. É chamada atualização. Atualização significa que algo já existe e você está só atualizando, né? Os programas se atualizam, nós fazemos atualizações profissionais. Não é que você não sabia, não é que você não era. Você já era, você vai lá só faz uma atualização. Existem atualizações de várias formas. Por exemplo, a gente toma banho todo dia. É uma atualização da limpeza. A gente arruma a nossa casa todos os dias. A gente atualiza a limpeza. Porque a gente vai vivendo e a gente vai tirando as coisas de lugar, as coisas vão sujando, a gente atualiza. Por exemplo, quando começaram os sistemas de computadores, eu lembro que assim, o primeiro que eu tive contato foi com o Windows 95. E eu achava que seria o mais maravilhoso sistema que existisse na face da Terra. Até vir o próximo. Eu falei assim, nossa, agora essa atualização é o mesmo sistema. Não mudou o sistema. É um sistema para computador. Eu achei que ele fosse... Aí veio o Windows XP. Nossa, o Windows XP... Agora não precisa nem de sistema mais para ir para frente. Aí veio o Windows 7, e veio o Windows 8, e veio o Windows 10. Mas, no fundo, eles são só atualizações daquele mesmo sistema lá de trás. Né? Por mais que ele tenha novas funções, ele aglutine novas coisas, mas o sistema em si, a maneira como ele calcula, como ele faz, pouco andou. É interessante que, por exemplo, a gente pega um celular. Qual foi a maior, talvez, sacada no celular? É que ele tem um monte de outras coisas que já existiam. Antes precisava de uma câmera. Eu tinha que ter uma câmera, agora a câmera está aqui. E o telefone? Eu tinha que ter o telefone e a câmera. Então agora eu tenho o telefone e tenho a câmera. Eu tenho que ter o telefone, a câmera e o computador para poder escrever um texto, bater o Word. Não, agora o Word também está aqui dentro. Então, ou seja, e daqui para frente ele começa só a ter atualizações. Ele não tem mais grandes inovações. Ele parte de coisas que já existem, é uma atualização. Vai diminuindo, as coisas vão diminuindo de tamanho, vão colocando. As atualizações existem de várias maneiras. Por exemplo, eu lembro que quando eu não era cristão, o Corinthians ganhava um jogo, eu ficava caçando na televisão. Assim, o que estavam falando do Corinthians? O resultado não ia mudar nada o resultado. Era o mesmo resultado. O jogo tinha acabado às 6 da tarde. Mas eu vi o programa das 8, o programa das 10, o programa das 8, para ouvir a mesma coisa que eu já tinha assistido antes. Ou seja, só uma atualização que alguém estava dizendo, talvez uma outra visão, uma outra perspectiva, mas era o mesmo jogo. Não era um outro jogo. Né? É interessante que quando a gente não tem atualização, a gente fica meio nas trevas. Porque, por exemplo, você pode comprar hoje um carro, esse carro ser um carro maravilhoso. Por exemplo, vamos colocar, sei lá, uma Lamborghini. Você pode ter uma Lamborghini, o último tipo, você comprou. Mas imagina que você comprou e deixou ela na garagem. Ela continua sendo uma Lamborghini, mas ela vai começar a tomar poeira. Aquele cheiro de novo vai começar a ir embora. Né? Ela vai deixar de ser uma Lamborghini? Não, mas se você não atualizar a limpeza dela, fazer aquilo andar, e você usar aquilo, de pouco serve. Ela vai entrar em trevas, vai começar... É que nem uma casa. Se a gente não arrumar a casa vai ficando suja, estragada. Se não tiver manutenção, os tetos vão cair, a pintura vai descascar. Então a gente precisa ficar atualizando as coisas. Mas percebe que a atualização é isso. Ela parte que já existe uma casa, que já existe um carro, que um resultado já foi conseguido. Fora isso, é trevas. Eu lembro de uma história de uns colegas que trabalhavam numa fábrica de metais sanitários, no estado de São Paulo. E eles trabalhavam 2, 3 turnos por dia, né? Eram várias equipes. Mas começou a acontecer algo muito estranho. O estoque não saía. E eram 200, 300 trabalhadores, e o estoque da fábrica aumentando, e eles trabalhando, até que aí começa aquela coisa de rádio peão, que não tem atualização de informação nenhuma. Eles começaram a falar assim, nós vamos perder o emprego. A empresa não está vendendo. Aqui a gente produz, olha lá. Está tudo lá empilhado. Olha que coisa, o que uma informação não passada, uma atualização não passada, como deixa as pessoas nas trevas, deixa empoeirada, parada. E começou a ver aquele burburinho, as pessoas começaram a mandar currículo, procurar emprego. Não, a fábrica vai fechar, nós vamos perder emprego. Precisa começar a se mexer, vamos se mexer. Isso porque não tinha uma atualização. Até que um dia eles saíram numa sexta-feira, chegou segunda-feira e o estoque zerou. Eu falei assim, como assim estoque zerou? Não, era uma encomenda, a gente estava por causa da encomenda. Por que ninguém falou? Porque vocês não perguntaram.
Empresa tem muito disso. As pessoas, você acha que todo mundo sabe o que está acontecendo e ninguém sabe o que está acontecendo, né? As pessoas não se falam, não se conversam, você acha que o outro sabe, que acha que você sabe, todo mundo quer saber, e no final das contas ninguém sabe nada. Porque se não vier, se às vezes ninguém perguntar, mas chefe, aquele estoque lá não vai, né? Ninguém perguntou, ninguém respondeu. Por que eu estou dizendo isso? Eu vi um vídeo essa semana, esse vídeo chamou muito a minha atenção. Demais. Eu não sei em que local do Brasil, também em que época esse vídeo foi gravado, eu não sei. Era uma cidade que a pessoa morava no meio, perto de talvez uma colina, então você via a cidade inteira. Deu um blackout na cidade, estava tudo negro, a pessoa estava filmando, sei lá, com o celular, com a câmera, não sei, porque não tem informação. Só a questão era que eu vi o vídeo que foi transmitido ali. E assim, muito distante, sei lá, de onde eles estavam, no final assim da imagem, tinha talvez uma fábrica de fogos de artifício pegando fogo. Então sai aquele bando de fumaça e luz colorida, uma hora verde, uma hora vermelha. E as pessoas que estavam gravando esse vídeo falaram assim, olha lá, olha o que está acontecendo. O que será que é aquilo? Aí uma pessoa virou e falou assim, Jesus está voltando. E aqueles raios, aquelas fumaças. Aí eu falei assim, nossa, mas eu tô até arrepiado. A pessoa falando no vídeo. Aí um falou assim, não, mas quem dera fosse isso. Aí uma terceira, não dá para discernir muito bem, porque assim, uma confusão de pessoas falando, mas Senhor, perdão Deus, perdão por todos os meus pecados, perdão por tudo aquilo que eu fiz. Aí eu falei assim, puxa vida, tá vendo? A gente fala tanto do Evangelho, e como tem pessoas que talvez falta uma atualização do Evangelho. Talvez ela tenha ouvido uma parte do Evangelho, ela tenha pegado um pedaço do Evangelho, e ela está achando que, poxa vida, aquela imagem terrível, porque eram explosões e fogos, e eu acho que talvez a volta do Senhor Jesus seja daquela maneira. Será que é assim? Com fogos e trovões, é assim que ele vai vir? A volta de Jesus? Então vamos colocar as coisas primeiro nos seus lugares, né? Se a gente puder abrir lá em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, versículo 9. Vale lembrar que no Antigo Testamento, né, para deixar assim bastante claro, o Senhor Jesus não tinha vindo. Então aqui a maneira como Deus tratava as pessoas, e aqui especificamente nesse caso era um povo escolhido, que era o povo de Israel, é diferente da forma de hoje, porque o Senhor Jesus não tinha vindo. Então aqui é antes do Senhor Jesus. Vamos ver como é que era antes do Senhor Jesus. Êxodo 19, 9 diz assim, e disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Nuvem espessa, ou seja, ninguém ia ver nada, né? E só iriam ouvir uma voz, para que o povo ouça. Virei a ti numa nuvem espessa, o povo ouça. Aí seguindo, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse ao povo, estáis prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma nuvem espessa e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Terceiro dia, ao amanhecer, trovões, relâmpagos, um som muito alto, estremecendo todo o povo. Aí o povo ficou com medo. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subia
como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Essa é uma visão parecida com essas pessoas tiveram nesse vídeo. Barulho, som, luz, né? Mas aqui, Deus estava demonstrando o seu poder. Aqui, era um povo que não havia sido tratado com os seus pecados, né? Aqui ele estava começando a tratar com esse povo. Ele já tinha livrado aquele povo do Egito, já tinha passado o Mar Vermelho, eles estavam ali começando a sua caminhada no deserto, e aí ele aparece agora de uma outra forma, porque antes eles haviam aparecido como forma de coluna de fogo, coluna de fumaça, né? Mas aqui apareceu para falar com eles dessa forma. Pelo que a gente lê aqui, deve ter sido uma forma assim muito, muito, muito terrível. E aí sim faz sentido com esse vídeo. Jesus está voltando assim, com esses trovões, esses relâmpagos, esse bando de explosão que eu estou vendo. E realmente isso aqui é uma visão aterradora. Mas aqui é Deus, aqui está falando de Deus, né? Hoje a gente pode talvez tratar de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Porque a gente pode chamar Deus de Pai. Eu vou explicar por quê, como a gente pode chamar Deus de Pai. Mas quando a gente chama Deus de Pai, se a gente tem aqui em Êxodo essa história que exemplifica a maneira como Deus trata aquele que não crê, e se você ainda não crê, você deve temer esse Deus sim, esse aqui, desse jeito que ele está aqui. Porque se você não tiver seus pecados tratados, vai ser assim que ele vai vir até você. Trovões e relâmpagos, e você vai tremer. Sim, você irá tremer. Como essas pessoas nesse vídeo tremeram, né? Aparentemente eram pessoas crédulas, porque eles disseram, e isso eu achei a parte mais bonita, Jesus está voltando. Essa foi a única parte boa do vídeo, Jesus está voltando. Então eles têm alguma consciência de que o Senhor Jesus vai voltar. Então sabe que se você conhece um pouquinho, que Jesus já veio a esse mundo, e que ele vai voltar, então a gente precisa tratar com esse Deus. Como é que nós vamos cruzar com esse Deus? Assim? Debaixo de trovão e relâmpago? Ou de uma outra maneira? Vamos abrir lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. É uma parábola assim bastante conhecida, mas vamos ver o que aconteceu nessa parábola aqui. Vamos ver ela agora por outra maneira, vamos dar uma atualizada nessa parábola. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, pelos 2 filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Filho de fazendeiro, devia ter lá muitas posses, queria ver o seu pai morto, porque a gente só recebe uma herança quando alguém morre. Então ele queria o pai dele morto, pediu a parte da herança, o pai deu. Um pai faz isso. Isso é coisa de pai. Pai faz isso aqui. Percebe? Deus, pai, vamos começar a pensar nisso agora, né? E quis ir para longe, mas aqui resolveu, parou e ele morreu aqui. Não, vamos ver. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A gente leu em Êxodo que aquele povo, se encostasse no monte, morria. Só encostar no monte. Percebe? Não era fazer nada de errado, não era pecar, não era nada. Se bem que assim, se ele falou para não encostar e você encostou, você está desobedecendo.
Não existe desobediência grande e desobediência pequena. Existe desobediência. Ele falou, não encosta no monte. Desobedeceu. Simples assim, acabou. Né? E se encostasse, morria. Aqui, olha que coisa. Esse filho que queria que o pai morresse, queria ver o pai morto, porque ele queria curtir a vida dele, do jeito dele, e foi para longe desse pai. Como é que o pai o recebe? Ele corre e o abraça, e o beija. Moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, trazei-me depressa o melhor vestido, e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei-lhe o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Uma alegria que provavelmente entrou para a eternidade, alegres. Deus pode receber você num monte de relâmpago, de terra tremenda e barulho, e totalmente juízo. Porque uma das características de Deus, Deus é amor, sim, mas Deus é justo. Como é que você vai fazer com os seus pecados diante de Deus? Como é que você vai tratar dos seus pecados? Porque a justiça de Deus exige pagamento. Ele não vai passar por cima da justiça dele, porque ele é justo. Se ele não tiver nenhum recebimento pelo pecado, então ele não é justo. Ele é seletivo. Seria Deus seletivo? Não, Deus é justo, e Deus é amor, e Deus é santo. 3 vezes santo. Mas isso era antes do Senhor Jesus. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Pecadores como esse filho aqui. Pai, pequei contra ti. É interessante que, quando a gente fala veio para salvar pecadores, há sangue suficiente na obra de Cristo para todos. Para todos. Se todos no planeta hoje crescem, todos seriam salvos. Mas serão todos? Não. Muitos. E todos esses muitos, cada um desses muitos, são esses muitos pecadores, como esse filho aqui. E como é que esse pai vai receber você? Com trovão e juízo? Beijo, amor. Se antes não podia encostar, agora ele vem na sua direção. Percebe a diferença? No Antigo Testamento você não podia encostar. Hoje ele vem e te abraça. Como é que você pode chegar e abraçar um pai? Por causa do filho. E aí vem talvez uma das maiores alegrias, que talvez precise de uma atualização. Você crê no Senhor Jesus? Creio. Tem certeza da sua salvação? Tenho. Está esperando pela volta do Senhor Jesus? Sim. Como? Em amor. Ele não viria para os seus nessa forma aterradora, para dar medo nos seus. Não. Tanto que é muito interessante quando fala da volta do Senhor Jesus para os seus, né? Que é um evento conhecido como arrebatamento, porque ele podia mandar, os céus podiam se abrir, o universo podia se abrir inteiro, e anjos aparecerem em estádios e miríades de anjos, como aqueles pastores viram, quando anunciaram que para eles irem até a manjedoura, que os céus abriam miríades de anjos. Podia ser assim o arrebatamento, mas vai ser muito mais do que isso. Porque o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus vai vir nos buscar. Ele em pessoa. Ele não vai mandar um intercessor, o intercessor será ele. Lembra que eu falei daquela alegria do Coríntios lá atrás? É interessante, quanto mais nós lemos a palavra de Deus e mais lemos a Bíblia, não existem novas alegrias. É a mesma alegria, mas agora de forma mais repleta, de forma mais completa, de formas mais conhecidas. Não tem outra alegria, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo. E tudo aquilo que você ganha nesse momento, você vai ganhar para a eternidade. Filho de Deus, bênçãos celestiais nos lugares espirituais em Cristo Jesus, né? E sobre a parte de ser um filho de Deus, é muito interessante. Se a gente puder abrir lá em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A gente ouve muito assim, mas eu sou filho de Deus. Será? Será que você é um filho de Deus? Tem certeza que você é um filho de Deus? Vamos ver o que a palavra diz um pouco sobre isso.
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse primeiro versículo é muito precioso, porque ele diz que assim, no princípio era o Verbo, ou seja, ele era a palavra, a ação. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Não dá para você diferenciar o que é Bíblia, o que é o Verbo, eles são um só. Ela é a palavra de Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Percebe que a luz resplandece nas trevas. Essa cena que aparecia no vídeo era uma cena aterradora, de um monte de explosão. Quem nunca viu um amanhecer, quem nunca esteve num quarto escuro e abriu a janela e aquela luz do sol entrou? É muito diferente de uma explosão, de um relâmpago. A luz resplandece. Quando nós abrimos os olhos e abrimos a janela do nosso quarto para uma manhã, a luz resplandece, ela não explode. Né? É muito diferente. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aí como é que ele respondeu? Em juízo? A terra tremeu de novo, ele acabou com todo aquele povo? Não. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê em Jesus? Você quer que ele veio a esse mundo como um bebê, como uma criança? Passou por tudo que a gente passou. Fome, sede, cansaço. Foi rejeitado, perseguido. Tudo que a gente passa, ele passou. E como se não passasse passar por todas as coisas ruins, a palavra também diz que em tudo ele foi tentado. Esses dias alguém perguntou, mas será que o Senhor Jesus foi tentado por mulher? A palavra diz que ele foi tentado por tudo. Por mulher, por dinheiro, por poder, por qualquer coisa ele foi testado. Por tudo que existe nesse mundo e nada mudou. Né? Porque assim, a gente pode dizer que, por exemplo, os carros mudaram, as casas mudaram, mas vaidade não mudou. É interessante aquela lista dos pecados capitais, os chamados pecados capitais, né? Acho que foi a Igreja Católica, não sei nem quem fez aquilo, mas aquilo não mudou. A gente continua sentindo gula, continua sentindo inveja, né? Cobiça, não mudou nada. Podem ter mudado coisas, nós não mudamos em nada, em coisa nenhuma. Então ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado em gula, ele foi tentado em cobiça, ele foi tentado em sexo, em depravação, ele foi tentado em poder. Né? Porque uma das tentações de Satanás levou ele para cima do templo e num ápice do templo mostrou todos os reinos da terra. Então ele foi tentado em poder. É que diferente de nós, que respondemos à tentação, né? Porque nós temos o pecado dentro de nós, nele a tentação não encontra resposta. É que nem você fala com essa parede, você quer um copo de água? É uma lógica, é uma alegoria assim muito fraca naquilo que o Senhor Jesus é. Mas ele podia ser, não é que ele podia, ele foi tentado por tudo, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós não. É interessante que no Éden, para ver a queda, né, a mulher ceder a Satanás, e depois Adão também, né, a promessa foi que ela seria como Deus. Hoje, se falar que emagrece, a pessoa está fazendo. É bem menos. Naquela época, precisava de uma grande tentação. Né? Hoje, olha, você vai ganhar um dinheirinho aí que você vai ficar agora 5 anos sem trabalhar. Pronto, a pessoa, o que eu tenho que fazer? Já cai, já foi, já. Não precisa ser muito, não. E não precisa nem ganhar. Diga-se de passagem. Né? Que é essa a grande tristeza do pecado. É a gente achar que vai ter algo fora de Deus. Eu estava conversando hoje com as crianças, né? Porque a gente às vezes quer viajar. Essa viagem está no Senhor. Eu quero um emprego melhor. Está no Senhor. Para aqueles que são dele. Você é dele. Você crê nele.
e que você possa viver nele. Porque, lembra que a gente está vendo aqui? Nós vimos em Êxodo um tratamento de Deus. Agora a gente está vendo um tratamento de um pai. Você acha que um pai vai deixar faltar alguma coisa para um filho? E não é um pai assim, um pai terreno. Porque assim, cada um pode ter um pai, mas imagine que teu pai seja a pessoa mais milionária da face da terra. Né? É pouco perto desse pai aqui. É pouco. Porque quantos filhos ele tiver, ele tem para distribuir para todos os filhos dele. A mesma porção em porções que nós não temos ideia. Né? Existem coisas que Deus tem para seus filhos que nós não temos ideia. Porque, por exemplo, aqui, a gente vê nessa história do filho pródigo, ele achou que ele fosse chegar, ia ter uma reprimenda, ter alguma coisa, ele ia ser um trabalhador de porco. Ele, não, você é meu filho. Meu filho. Percebe? Eu não sou o seu Deus. Deus trata as pessoas em juízo. Então a gente precisa resolver nossa situação com Deus hoje. Como? Recebendo a seu filho. Veio ao mundo, foi perseguido, foi tentado em tudo. Dizia que a gente acha às vezes que passa por dificuldade. Ele não tinha que encostar a cabeça. Quem aqui está ouvindo agora, aqui nesse salão, depois pela internet, que não tem onde encostar a cabeça? Porque ele não tinha. Ele, quando morreu, ele tinha a roupa do corpo. Ele em tudo foi tentado e por tudo ele passou, sem pecado. Como é que a gente respondeu a esse amor? A palavra diz que quando ele andava aqui, as suas palavras eram palavras de graça. Isso é a graça. A graça de Deus foi personificada numa pessoa, o amor de Deus também. O amor de Deus, ele tem nome, ele tem forma. Uma forma de homem, para nunca mais deixar de ser um homem. Como é que a gente responde? A gente rejeita. Aí a gente foi lá, crucificou essa pessoa amorosa, em graça, que aqui veio. Bastou crucificar? Não. Ali escancarou o que é o nosso coração. Quem achar que tem um coração do bem, que tem um coração de gratidão, reveja seu coração. Reveja. Se você é realmente uma pessoa do bem, uma pessoa de gratidão. Você sabe qual foi a gratidão que a gente teve para com o Filho de Deus? Se tu és Deus, desce daí. Chacota, foi motivo de chacota. As pessoas desfilavam na frente dele, falando tudo o que queriam. Ali o coração do homem se abriu. Aí você fala, cadê aquelas 5.000 pessoas que ele alimentou? Cadê aqueles tantos que ele curou? Foi assim que a gente respondeu. Não tinha um para o defender. Nenhum. É interessante quando ele está diante de Pilatos, e Pilatos pergunta se ele era o rei dos judeus. Ele fala, se eu fosse desse mundo, os meus estariam aqui lutando. Não tinha meu nenhum dele naquela época. Naquele dia, naquele momento, ele estava só. Todos o abandonaram. Todos os apóstolos que viram tudo. Pelo menos imaginar, os 12 vão estar ali defendendo ele, né? Não. Nem os 12 que viram, viveram, não. Só, completamente só. Acabou aí? Não. Faz-se trevas, espessas, como a gente viu lá em Êxodo, mas muito mais espessas, porque ali, naquelas trevas, ele pagou o preço pelo nosso pecado. 3 horas de trevas, que nenhum homem viu, não viu relâmpago nenhum, só viu trevas, porque ali Deus estava colocando nele. Lembra que eu falei que Deus é justo? Tem que tratar o pecado? Ele recebeu o justo juízo de Deus pelos nossos pecados, cada um deles. Sabe aqueles pecados que você fez? Sabe os que eu fiz? Desde o dia que eu nasci? Pois é. Você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe do que eu estou falando. Ele recebeu naquelas 3 horas de trevas. Ele recebeu. Aquelas 3 horas terríveis passam. E como é que ele reage? Vocês vão se ver comigo. Eu vou voltar, vou acabar com vocês tudo. Pai, perdoa. Na cruz ele ora por nós. Entrega seu espírito. Tem seu lado furado. Jorra sangue e água. A gente viu ali em Êxodo que Moisés tinha que separar aquele povo e lavar aquele povo. Você já se lavou no sangue do Cordeiro? Esse sangue que nos purifica de todo o pecado. Eu espero não só que você se lave, mas como aquele povo e como esse filho, que você se levante e vá em direção a esse Pai. Ele tem muito mais para você.
muito mais. E aí sim você pode ser chamado de filho de Deus. E aí, como filho de Deus, sabe aquele Deus terrível que a gente viu lá em Êxodo, que tremeu a terra e relâmpago? Filho dele. Você vai poder dizer assim, aquele ali é meu pai. Olha que mudança. Quem estava embaixo no monte, se encostasse, morria. Você vai poder olhar para ele e falar assim, aquele ali, ó, meu pai. Percebe a alegria de ser cristão? Percebe o que deveria ser a alegria do cristão? Aquele Senhor dos Exércitos que a gente lê aqui no Antigo Testamento, que matava, fazia, acontecia, que abria aquele mar vermelho. Sabe o que você vai poder falar dele? Meu pai. Sabe quem fez aquilo? Meu pai. Percebe a diferença de tratamento? Olha a diferença de tratamento que a gente tem aqui. De Deus para Pai. Mas, para todos aqueles que recebem a Jesus, que creem no seu nome, você crê no Senhor Jesus, aí você pode falar assim, ah, Márcio, mas é muito fácil. É só fazer isso, é só crer mesmo. Não pode ser, esse negócio de crer aí, não, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer alguma coisa. Afinal, porque, poxa, o que a gente mais vê hoje em dia, né? Eu mereço. Nossa, eu mereço. Puxa vida, eu sou uma pessoa tão boa que eu mereço. Então eu tenho que fazer algo para merecer de Deus. Né? Não pode ser assim. Eu chego, eu fiz tudo errado a minha vida inteira, e agora eu vou crer e ele vai assim me receber de braços abertos, vai me beijar, vai cuidar de mim, vou poder chamar ele de pai, vai me dar uma herança, vai me levar para o céu. Mas eu fiz tudo errado a vida inteira. A vida inteira eu fiz tudo errado. Eu não fiz agora, mês passado, semana passada. Eu fiz a vida toda, Márcio. Você não está entendendo, você não me conhece, Márcio. Eu fiz tudo errado a minha vida inteira. É simples assim? É. Tem uma história na Bíblia sobre simplicidade que me chama muita atenção. Ela é bastante conhecida. Vocês já devem ter ouvido. Quem já veio aqui nesse salão já ouviu ela muitas e muitas vezes. A história de Naamã. Se a gente puder abrir lá, essa história é muito bonita. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. É a história da simplicidade. É o homem querendo fazer algo, querendo algo grandioso. E a resposta é simples. É algo muito simples. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Olha só. Talvez você seja esse grande homem, essa grande mulher, diante do seu patrão, diante do seu chefe, diante da sua família, e de muito respeito na sociedade, no seu bairro, na sua rua. De repente você é assim. Olha que maravilha. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era varão, homem valoroso, porém leproso. Ele era tudo isso, mas ele era leproso. Mas olha que interessante quando fala que ele era leproso. Ele tinha consciência da sua doença. Porque o ser humano ele tem uma doença do dia que ele nasce ao dia que ele morre. E ele precisa tratar essa doença. E essa doença, existe cura para essa doença. É a doença chamada pecado. Nós somos pecadores. E esse homem aqui tinha noção de que ele era leproso. A lepra na Bíblia era sempre uma figura de pecado. Versículo 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Olha como Deus, quando ele quer alcançar alguém, ele alcança. Ele era um homem poderoso no exército da Síria, entrou na terra de Israel, levou uma menina presa. E essa menina vai anunciar algo para ele que ele não sabia, que ele desconhecia. Talvez uma atualização. Quem sabe uma atualização? Vamos ver? Versículo 3. E disse a esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. É interessante que esse povo aqui naquela época, eles tinham noção de que existiam pessoas que faziam grandes coisas, assim como hoje. Né? A gente só não sabe quem está por trás daquilo. Né? Vale lembrar que, por exemplo, quando Deus falou para Moisés se apresentar diante de Faraó e pegar o cajado dele e jogar no chão e virar uma cobra, Janes e Jambres, que eram os magos de Faraó, fizeram a mesma coisa. Olha que interessante, eles fizeram a mesma coisa. Então pode haver que as pessoas se curem em muitos lugares no planeta. Mas quem será que está operando aquela cura, né? Quem será que está dando isso que você está pedindo assim?
na forma. Você foi, eu fui naquele lugar, e a pessoa me disse, tudo o que disse aconteceu. Cuidado. Cuidado. Aí no versículo 4 diz assim: então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo, assim, assim falou a menina, que é de Israel. Ele, um homem poderoso, um homem de respeito, chegou aos seus ouvidos que uma menina, uma presa, uma cativa, ou seja, seria o menor dentre o povo dele. Ela era ali talvez um espólio de guerra, o que sobrou da guerra, sobrou uma serva para a casa dele. Então o menor da casa dele é que anuncia isso para ele. O cristão normalmente teria que ser os menores, teria que ser os servos, né? Que possamos ser esses servos. Versículo 5. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouros e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. O chefe de Naamã achou que ia comprar a saúde dele. Que ia ser algo assim que ia custar muito caro. Então, o rei da Síria ia ter que falar com o rei de Israel para curar aquele servo. Ou seja, não seria algo simples. Teria que ser algo assim, ou seja, se você tivesse então muito dinheiro e muito poder e muita influência, porque Naamã conversou com o rei da Síria e o rei da Síria falou com o outro rei. Puxa, se fosse assim, então, né? Não haveria salvação para nós, né? Não haveria cura do pecado. Vamos seguindo, versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem a sua lepra? Pelo que deveras notar, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Olha que interessante. Você pode ter muito dinheiro, você pode conhecer pessoas de muito dinheiro. Quantos podem comprar a saúde? Pois é, ninguém podia comprar saúde. E hoje continua podendo não comprar saúde. A gente pode comprar coisas externas a nós. Você pode até melhorar a sua vida, mas às vezes a sua saúde pode ser que não tenha volta. Pode ser que seja um estado sem volta, um estado terminal. E você pode ser amigo do rei, o rei pode interceder por você, e você vai morrer. Mas com Deus é um pouco diferente. Vinde, sem valor e sem preço. É de graça. O que é de graça? A salvação. Esse Naamã aqui demorou para entender isso. Porque isso aqui, olha só, precisava de uma atualização. Ele ouviu da menina e ele achou na cabeça dele que era assim. Sabe com aquele povo do vídeo? Eu acho que a volta de Jesus vai ser com raio e relâmpago. Faltou uma atualização, ela contou uma parte, mas faltava uma atualização ali. Né? Porque ele pegou essa parte, foi com o rei, e vamos ver o que aconteceu depois. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara a sua veste, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou a porta de Eliseu. Ou seja, ele não veio só para falar com Eliseu, ele veio uma demonstração de que ele era um grande homem. Né? Veio ele com seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Nossa, então Eliseu vai abrir as portas ou vai o receber? Vamos ver? Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, levanta, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Eliseu não saiu nem da onde estava. Eliseu ficou onde estava. Você vai lá e fala para ele que para ele fazer assim, e está resolvido. Isso é simplicidade. Simplicidade. Tudo o que ele tinha que fazer era isso aqui. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne tornará. Quando a gente pega hoje o Evangelho da Graça, crê em Jesus e será salvo. É só isso. Não está pedindo o seu dinheiro, não está pedindo para você mudar a sua vida. Porque saiba que se você não crê no Senhor Jesus, você não tem vida. Você está morto em delitos e pecados. Morto. Morto não tem vida. Você vai passar a ter vida, o que é muito diferente. Então a gente fala assim, mas o que eu fiz até agora? Você fez morto. Morto. Morto em delito e pecado. Diante de Deus, morto. Versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou. E se foi.
dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele imaginava como muitos hoje. Nossa, porque a igreja que eu vou tem coral, tem banda, o som é lindo, é tudo muito iluminado, tem um coral que as pessoas cantam, a gente sente assim, eu estou até elevado quando eu ouço esse coral. É isso que a gente procura. E Deus, na sua simplicidade, diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, na Síria, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. A gente quer, às vezes, que a salvação seja do nosso jeito. Né? A gente tem parte assim, que a gente quer, não pode ser tão simples assim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não pode ser simples assim. Crer no Senhor Jesus e será salvo. É que talvez você não conheça Jesus. Quem é Jesus? A resposta a essa pergunta pode dizer muita coisa. Jesus é o quê? É um homem que foi pregado na cruz? Foi um que tinha 2 malfeitores também. Crucificação romana era algo que acontecia com uma certa frequência naquela época, então ele era mais um. Ele era mais um, foi ali crucificado. É esse que é Jesus para você? Ele era um profeta. Não, ele era um profeta. É uma pessoa que falou grandes coisas, deixou grandes ensinamentos. Isso é Jesus? Para muitos eu tenho certeza que é. Não, Márcio, Jesus ele foi um grande homem, um espírito muito elevado que veio a essa terra. Antes ele vinha como Jesus, ele era Buda, ele veio como Buda, agora ele veio como Jesus. Então ele é um espírito assim, olha, muito elevado que veio a essa terra. Esse que é o Jesus? Eu acho que você vai ter que ter medo mesmo daquele monte que vai tremer. Daquele juízo todo, daquele povo vil. Porque se Jesus não for o Filho de Deus, ninguém menos que o Filho de Deus para você, então você está crendo no Jesus errado. E se você crê no Jesus errado, em relação a ele, a palavra deixa muito clara, basta um olhar. Ele sabe que olhar é para ele. Basta um olhar. Olha, isso é simplicidade. As coisas de Deus são simples. Quem é desobediente, quem complica, quem espera grandes coisas somos nós. Nós esperamos que vai ganhar muito dinheiro e que vai prosperar. Uma viagem não pode ser uma viagem de uma cidadezinha do lado, tem que ser uma viagem para a Europa. Tem que ser uma viagem para o Caribe, para você contar história e pôr no Facebook. Não, tem que ser tudo grande. As coisas de Deus são pequenas. Porque como é que você vai ter alegria num lugar que rejeitou o Filho de Deus? Que alegria você vai ter? O Filho de Deus veio a esse mundo e foi rejeitado. Lembra que eu contei a história? Pregado numa cruz. A gente expulsou o Filho de Deus, quem poderia colocar tudo em ordem. Porque o mundo está em ordem? Olha o mundo ao seu redor, que ordem você está vendo? Que segurança você está vendo? Quem poderia arrumar tudo, e ele vai arrumar tudo quando ele vier, é ele. Então assim, você vai esperar o quê? Prosperidade? Diversão? No mundo que rejeitou o Senhor? O que a gente pode dizer é que assim, pessoas que vivem para o Senhor, ele tem muitas coisas, muitas alegrias. Mas são coisas dele, né? Não são nossos achismos. Esse Naamã aqui está achando muita coisa. Ele chegou de uma forma diferente, ele não está dando ouvido à palavra daquele profeta. Vai lá e se lava. É a mesma coisa hoje. Pessoas simples no redor do mundo inteiro. Crê em Jesus, crê em Jesus, crê em Jesus e será salvo. Porque ele vai vir cobrar esse pecado. Crê em Jesus e será salvo. É simples. É mais fácil que erguer esse celular. Crê em Jesus. É o tempo. Mais rápido do que isso. Do que você pegar no teu celular. Crê em Jesus e será salvo. Essa é a simplicidade do Evangelho. Então, se faltava uma atualização de como você é tratado por Deus hoje, se você já creu no Filho de Deus, se atualize. Ele é um pai de amor, um pai amoroso, de braços abertos, para cuidar de você. É interessante que assim, quem é pai tem um pouco de noção. Você consegue cuidar de um filho quando ele deixa você cuidar dele. Porque imagina que seu pai, e Deus é pai, se você já crê, ele pode cuidar de você em tudo. Quem atrapalha esse cuidado? Eu. Com os meus achismos, com os meus... Eu espero grandes coisas. Mas como é que a única grande coisa que a gente deveria esperar é aquela pessoa gritou naquele vídeo: o Senhor Jesus está voltando.
Eu espero que você creia e que você tenha essa alegria de olhar para os céus e esperar pelo Filho de Deus. Porque assim como ele subiu, é assim que ele vai descer. É lá que ele vai vir. Mas é um céu aberto, em luz, resplandecente, somente para os seus. Somente para os seus. Eu espero que você creia nesse sangue, que você se lave nesse sangue, e que essa seja a sua alegria. Não existe outras alegrias. É a mesma alegria sempre. É a mesma velha história que nos regozijamos todos os domingos. Crê em Jesus e será salvo. Podemos dar graças? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Pai, por tua tão grande salvação. Nós que estávamos longe, distantes, mas tu nos amaste, mesmo assim. Um amor que não podemos compreender e que excede a tudo aquilo que podemos entender, Pai. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado pelo seu Filho. Obrigado, Senhor Jesus, por teres vindo nos salvar. Rogamos, Pai, que essas palavras toquem corações e almas e que haja salvação, Pai, segundo a tua perfeita, boa e agradável vontade. Tudo isso pedimos e rogamos no precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém.